Jesus é o seu socorro. Mateus capítulo 14, versículo 30, diz assim: Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Esse trecho fala do apóstolo Pedro, quando numa história bíblica muito conhecida de todos nós, o apóstolo Pedro estava próximo de se afundar, e ele olhou para o vento, e ali ele olhou e deixou de olhar para Cristo e começou a olhar para as circunstâncias. Então, nós vamos discorrer sobre isso nesse dia, neste momento, com o intuito de trazer uma palavra de bênção, de vida, de ânimo e de fé para a sua vida. O capítulo 14, no versículo 22, diz que Jesus, após ter ordenado a seus discípulos que entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto se despedia da multidão, é interessante que aqui fala que mandou que fossem para outra banda, isso para outra banda do lago, ou do mar da Galileia, né? Quando você fala dessa travessia, a gente tem uma ideia e podemos fazer assim uma alusão, uma comparação com a nossa travessia por este mundo, né? Deste mundo para o reino de Deus. Nós estamos numa jornada, a Bíblia muitas vezes chama de uma corrida, né? Que é uma corrida para o céu. E nessa jornada nós passamos por crises, passamos por tempestades, passamos por provações, passamos por momentos de depressão, de tristeza, de angústias profundas. Mas, embora Jesus Cristo nem sempre esteja fisicamente conosco, Ele nos garantiu que estaria conosco até o fim. Até o fim Ele vai estar comigo e com você, se nós confiarmos nessa promessa dEle. No versículo 23 diz mais: E despedida a multidão subiu ao monte para orar à parte, e chegada já a tarde estava ali só. No versículo 24, e o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas porque o vento era contrário. Será que você neste momento está passando por um momento que a sua vida, tal como um barco no meio do mar, está sendo açoitado por ondas, está sendo fustigado pelas marés altas? Isso aí é representado por nossas provações, pelos momentos de desânimo, de tribulações, de desespero, que a gente não sabe o que fazer. O vento está contrário contra a sua vida, querido e querida. Mesmo você estando na direção de Deus, mesmo você estando na presença de Deus, porque Jesus tinha mandado os discípulos entrarem no barco e irem para o outro lado. Eles não estavam em desobediência. Muitas vezes as pessoas dizem que as coisas ruins acontecem conosco por desobediência, por não estarmos atentos à voz de Deus, mas nem sempre. Às vezes mesmo no caminho de Deus, o cristão passa por tribulações, mas nós devemos confiar que mesmo nesses momentos o Senhor está conosco e que o socorro nosso é Jesus, o nosso socorro vem de Deus, foi Ele que fez os céus e a terra e Ele tem o controle de tudo. Sobre o mar, fala aqui, né? E o barco estava no meio do mar. Não era propriamente um mar, mas para os judeus, toda a grande extensão de águas eles já consideravam para um mar. Na verdade, é conhecido como Mar da Galileia ou Mar de Tiberíades, ou Lago de Genesaré. Comprimento aproximadamente 21 quilômetros. E eles estavam ali já pela metade quando aconteceu isso. Mas, no versículo 25, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Olha só que interessante, Jesus foi à direção deles. Muitas pessoas, às vezes na sua incredulidade, questionam, mas como pode um homem caminhar sobre as águas? Isso contraria as leis da física, isso contraria as leis, né? É lógico, queridos, para um homem normal, a não ser pela fé e a não ser pelo poder de Deus, isso é impossível mesmo. Mas aqui, Jesus é perfeitamente Deus, então Ele tem poder sobre todos os fenômenos, sobre tudo, sobre o universo, sobre a terra, e sobre a minha e sobre a sua vida. Jó, capítulo 9, versículo 8, diz assim: Só Deus é capaz de estender o próprio universo e pode caminhar sobre as ondas do mar. Jó 9:8. Isso é na versão da Bíblia King James. Então, queridos, Deus pode andar sobre as ondas do mar. Não só pode andar, como Ele acalmou, como muitas e muitas vezes
Cristo, né, como Deus contrariou as leis da física. Deus não está condicionado à nossa lei, às nossas limitações. Nós muitas vezes olhamos para a Bíblia do ponto de vista do homem comum, mas não, Deus segue, não, os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, né? São bem diferentes. No verso 26 diz: e os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Quais são os seus fantasmas? Quais são as coisas que têm levantado, que têm vindo agora na sua vida para te assombrar, para te trazer medo? Os discípulos não tinham percebido que era Jesus. E o Evangelho de Marcos até diz que Cristo fez com que ia passar diante deles. Não sei por qual motivo, né? Talvez Cristo queria só ver qual que seria a reação deles. Na cultura judaica era comum acreditarem que espíritos poderiam aparecer no meio da noite e que se aparecessem trariam desgraças, coisas ruins poderiam acontecer. E os discípulos, como eles, né, não faziam parte dos saduceus, a seita dos saduceus que não acreditava em espíritos, então eles ficaram com muito medo, né, e gritaram com medo, apavorados. No verso 27 diz: Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Essa palavra não temais, ela é muito poderosa, porque Deus fala com cada um de nós em nossas lutas, em nossos medos, em nosso desespero. Não temas, eu sou contigo. Não temas, eu te ajudo. Não temas, eu te fortaleço. Então, queridos, embora é improvável que essa palavra apareça não tem mais 366 vezes na Bíblia, como é comum muitos pregadores dizerem, mas ela aparece em diversas formas, muitas vezes falando: não fiquem com medo, não fiquem atemorizados, e muitas vezes ela se repete mesmo ao longo da Bíblia: não tem mais, porque o nosso Deus vive, Ele reina, e se Ele reina sobre a minha e sobre a sua vida, não há por que temer. Ah, mas você pode dizer assim: você não sabe pelo que eu estou passando, eu estou à beira de um caos, eu estou à beira de uma falência, eu estou à beira de ficar desempregado, eu estou à beira de um divórcio, eu estou à beira... Não importa qual que seja a sua situação, leve até Deus, dobre os seus joelhos, converse, clame ao Deus dos céus, crendo que Ele ouvirá e te dará a resposta e te ajudará, e você passará por isso e vai vencer no nome de Jesus. No verso 28 diz: e respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Primeiro já estava passando ali por aquele momento de tempestade, né? Das ondas sendo contrárias. E Pedro, quando viu que era Cristo, falou: deixa, Senhor, manda que eu vá ao seu encontro. E Jesus disse: vem. Assim como Jesus fala com muitos de vocês hoje: vem, vem para junto, né, de mim, vem me conhecer de perto, vem, não fica apenas de ouvir falar, vem ter intimidade comigo. Né? E foi isso que Pedro fez. E ele andou sobre as águas, a Bíblia diz isso. Ele andou por causa da fé que ele colocou em Jesus, na palavra que Jesus tinha dado para ele. E nós, nesse mundo, devemos caminhar pela fé. A Bíblia diz que o justo vive pela fé. E em Hebreus 10:38 diz: o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. No verso 30 diz: mas sentindo o vento, no caso Pedro, né, o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, começou a afundar, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Né, queridos? Então, nesse momento, quando a gente vem os ventos contrários, né, bons ventos, a gente espera e quer muito que venha, né, e muitas vezes falta, né, na nossa vida. Às vezes passamos por maus ventos, né, por ventos contrários. E nesse momento vem ansiedade, vem dúvida, vem medo, vem incerteza e começamos a afundar. Começamos a naufragar na fé e muitas vezes na nossa vida espiritual, sentimental, profissional, começamos a afundar. Nós como na nossa existência como pessoa, muitas vezes começamos a duvidar e começamos a naufragar. Então, nesse momento, mesmo que você esteja pensando agora que Jesus não ouve mais você,
Você está pensando e dizendo, olha, eu vim até aqui, confiei em Deus e veja, eu estou me afundando. Senhor, não estou conseguindo nem mesmo crer, não estou tendo fé, Senhor, para crer na Bíblia, em Jesus, no Senhor, como Criador dos céus e da terra, que enviou Jesus Cristo. Mesmo assim, querido, mesmo sem ter fé, fala como Pedro, Senhor, salva-me porque estou perecendo, salva-me, ajuda-me, Senhor, ajuda porque eu não quero viver, não quero naufragar, eu quero que o Senhor estenda a minha mão, querido, e não tem como você pensar que o mesmo Cristo que estendeu a mão para Pedro não estenderia a mão para você. Com certeza Ele estende a mão para mim, para você. Já me estendeu diversas vezes. Você também, muitas vezes, já foi agraciado pela mão de poder dEle. E mais uma vez você pode clamar com fé, crendo que Ele vai ouvir. Talvez não aconteça de imediato, talvez não vai ser no momento, mas creia, confia no seu Deus. Ele jamais falhou. Não olhe para o vento. Pedro olhou para o vento em vez de olhar para Cristo. Não olhe para os seus problemas, não fica focado nas frustrações, olhe para a solução, né? Primeiro, ore, busque a orientação de Deus. Segundo, veja como que eu posso sair dessa situação, o que eu posso fazer, o que está no meu alcance, o que cabe a mim. Em nossa corrida ou caminhada, é necessário ter os olhos fixos ou fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. No verso 31 diz, e logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidaste? Olha, muitas vezes Cristo está falando para mim, para você, homem de pequena fé, mulher de pequena fé. Por que você está duvidando? Por que você não está crendo que eu sou o seu Deus? Por que você não está crendo em minhas promessas? Por quê? É por isso que você está afundando. Então creia agora em Jesus. Creia, eu estou passando por isso, mas eu sei que o meu Deus nunca falhou e não vai falhar comigo, eu vou sair dessa. Levanta a sua cabeça, olhe para Cristo, não olhe para os problemas, não olhe para as perspectivas, para prognósticos contrários, não olhe para Deus. Olha, e nossa vida deve estar confiada na palavra de Deus, na autoridade da sua promessa, no Deus vivo, não em nossa própria capacidade, nem naquilo que ouvimos, mas somente em Deus. E o mesmo Cristo que atendeu Pedro é o mesmo Cristo que vai atender a mim e a você, estendendo a mão, nos dando a resposta, nos dando a saída, o escape, nos salvando, nos dando vitória. Você crê nisso? Creia, meu querido, creia nessa palavra para a sua vida, não é por acaso que você a está ouvindo, creia nisso, esse é o plano de Deus para mim e para você, nos fazer mais do que vencedores em Cristo Jesus. E quando subiram para o barco, acalmou o vento, então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo, verdadeiramente és o Filho de Deus. Queridos, que possamos dizer isso, verdadeiramente, Cristo. Tu és o Filho de Deus, és o Messias enviado, és o Salvador. O grito de Pedro de estar perecendo, ele vale para quando nós perecemos em nossos problemas, em nossas lutas nesta vida, mas vale também para nós como perecendo como alma, como um ser espiritual que necessita da salvação e da graça de Deus para sermos salvos da corrupção que é inerente à nossa própria natureza. Precisamos do poder e da fé para crer nele como nosso Salvador, para que Ele nos salve, nos resgata da condenação que nós merecíamos, mas Ele tomou a cruz em nosso lugar, Ele foi nosso substituto. Isso parece loucura para o homem que está perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, o Evangelho é o poder de Deus. Então Ele é o poder de Deus em ação em nós, nos transformando nosso caráter, nossa vida, nós por completo, e nos preparando para o reino, fazendo pessoas santificadas e consagradas a Deus. Então, se você ainda não tem um compromisso com Cristo, ainda não o aceitou como Senhor e Salvador da sua vida, perceba-se afundando no seu mar existencial e fala, Senhor, eu preciso de Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Só o Senhor pode me salvar e dar sentido e dar significado à minha vida e dar propósito para toda a minha existência nessa terra. Porque sem Jesus, sem a revelação bíblica do Evangelho, a nossa vida não tem sentido, não tem propósito. E não é isso que Deus quer para mim e para você, meu querido e minha querida. Que Deus abençoe você e que nós possamos exclamar, verdadeiramente, Tu és o Filho de Deus. Ó Jesus, Deus abençoe você no nome de Jesus Cristo. Amém.